Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que vocês estejam todos na santa paz. Estamos de volta para mais uma aula de filosofia, nessa terça-feira. Estamos voltando com o nosso assunto no capítulo 4. Iniciamos ele na aula passada. Não ficou atividade, porque fizemos só a abertura desse capítulo, certo? Então, na aula passada, foi falando sobre o consumo e consumismo. Existe uma diferença entre os dois, entre o consumo e o consumismo. O que seria o consumo? O consumo ele é realizado de forma que nós precisamos, por cada família, por cada pessoa. E o consumismo é aquilo que nós fazemos em excesso, sem necessidade, com coisas que não precisamos no momento, vamos dizer assim. Então, na aula passada, nós vimos lá nos conhecimentos prévios o seguinte: você se considera um jovem consumista? Quando você compra algum objeto, é por necessidade ou satisfação? Na sua casa, você é estimulado a poupar o pouco da sua mesada? A marca de roupa ou do calçado é importante no seu dia a dia? Alguém da sua família é consumista? É interessante a gente observar essa parte dos conhecimentos prévios, porque de lá realmente a reflexão que fazemos nos ajuda a entender se somos, se já fomos, e refletir sobre o que cada uma quer nos ensinar também nessa tarde. Quando ele diz, você se considera um jovem consumista? Isso vai caber a cada um, de vocês fazerem uma análise e ver realmente se você se considera um jovem consumista. O consumo é diferente do consumista, Isso eu falei lá no início. Quando você compra algum objeto é por necessidade ou satisfação? Muitas das vezes é necessidade, mas também eu creio que acontece por satisfação. Então, quando acontece por satisfação, nesse momento nós estamos fazendo parte do consumismo, que é aquilo que não tem necessidade no momento, que não era uma prioridade no momento. Certo? Então vamos lá, na página 49 é o nosso assunto de hoje. O que é o consumo? Ele começa fazendo-lhe uma pergunta, O que é o consumo? O que é que a gente poderia dizer? O que seria o consumo nessa tarde? Para cada um de vocês. Então, o consumo é algo que nós fazemos por necessidade, que nós realizamos, por necessidade. E esse consumo, ele só é possível acontecer também quando nós obtivemos as nossas atividades produtivas, que é através dela que vem os bens, pelo qual nós utilizamos para fazer o consumo. Então, o consumo ele é a necessidade realizada, é um ato realizado por pessoas, pode ser individualmente, pode ser em família, enfim. O consumo é realizado pela família que utiliza o seu rendimento obtido através das atividades produtivas dos seus membros, ou seja, no trabalho para comprar bens e serviços necessários à satisfação de suas necessidades, tais como alimentação, vestuário, habitação, divertimento e outras. Bem, relacionado ao consumo, nós podemos, como acabamos de ver no texto, é aquilo que nós fazemos quando nós nos obtemos através da nossa produtividade, que é através do nosso trabalho, os nossos bens, o nosso bem material, que com ele nós vamos utilizar para comprar a alimentação, o vestuário, para pagar o aluguel da casa, para pagar a sua energia, para se divertir,
e de outras coisas, né, a mais que a gente precisa de consumir no nosso dia a dia. Então é através do nosso trabalho que adquirimos o nosso salário e fazemos o nosso consumo. Esse consumo ele é relativo de pessoas para pessoas. Cada uma sabe da sua necessidade, sabe o quanto que pode utilizar, né, nesse sentido, que é na parte do consumo. Muitos dão prioridade somente para aquilo que é de necessidade, já outros vão utilizar com coisas supérfluas, né? Vão gastar com coisas supérfluas, ou seja, aquilo que não vai ter nenhuma utilidade no momento, nenhuma necessidade. Para que haja consumo, é preciso que as pessoas trabalhem e gerem renda que garanta a aquisição desses bens e serviços e que haja uma necessidade imediata que precise ser sanada. No parágrafo, né, é o que eu já expliquei no início. Para que nós possamos consumir é preciso que trabalhamos, é preciso que tenhamos uma renda. Então é através dessa renda, é através desse trabalho que nós vamos poder adquirir o nosso bem para poder comprar, né, aquilo que é de necessidade imediata para nós. Os meios de comunicação têm um papel importante no consumo das famílias. Muitas vezes somos levados sob a influência deles, a adquirir bens e serviços por impulso, comprar para experimentar uma marca ou ter algo diferente, não são justificativas dadas para o consumo de produtos, que muitas vezes não estamos precisando. Olha só, os meios de comunicação, eles têm realmente esse papel. É importante no consumo da família de uma certa forma. Nós podemos observar que através dos meios de comunicação nós podemos ver o lado bom, vamos dizer, e o lado ruim. Por quê? Qual é o bom e o ruim? Dentro da comunicação, dos meios de comunicação, nós podemos observar também as propagandas das promoções, né, onde você vai encontrar, enfim, mas também pode levar para o outro lado, que é na questão de apresentarem produtos e onde você vai ter a curiosidade de experimentá-los, mesmo sem conhecer, mesmo sem precisar e até mesmo, às vezes, sem poder comprar. Então, nesse momento, a comunicação, a mídia, ela te influencia, ela te leva para esse lado. Nem todo mundo se deixa, né? Mas tem muita gente que se deixa levar pelas propagandas, pelas influências das propagandas, ou porque é um artista famoso que está fazendo, que muitas das vezes ele nem usa do produto, ele está ali fazendo o trabalho dele, né? Adquirindo o dinheiro dele, mas pela influência que ele tem na mídia, né, nas redes sociais, as pessoas acabam se deixando a levar por essa propaganda e adquirem o produto. Muitas das vezes não precisam, não podem, na verdade, às vezes não podem nem comprar, mas divide não sei quantas vezes no cartão, que também não é legal, e adquire o produto, certo? Então, as propagandas, elas são usadas. As pessoas é que decidem a forma de como vão usar, né? Muitos se deixam levar. Então, acaba consumindo produtos que não estão precisando no momento pelas influências das propagandas, por curiosidade de experimentar, seja ela uma marca, né, de roupa, de perfume, de calçado. Então as pessoas, elas vivem essa tentação. Elas vivenciam essa tentação. Você é um consumidor consciente? Compra apenas o necessário? Ou deixa levar-se pela influência das propagandas? Reflita a respeito disso, certo? Se eu sou consciente, se eu tenho consciência do que quero, se eu sei o que quero, eu não me deixo levar pelas propagandas. Eu não me deixo ser influenciada, certo? Agora,
precisa, né, você também analisar o que é melhor para você. Tipo de consumo. Nós temos aí o consumidor individualista, o consumidor eficiente, consumidor consciente e o consumidor responsável. Consumidor individualista. Consumidor individualista é aquele que está preocupado com seu estilo de vida pessoal. Nesse caso, compra pelo desejo e o prazer de ter o que quer, certo? Então, ele não está comprando por necessidade, ele está comprando pelo desejo de possuir algo que ele muito quer, que não chega a ser uma necessidade, mas pelo desejo individual dele. Consumidor eficiente. O consumidor gasta de modo eficiente, cuidando de seu bolso e seu gosto. Esse é o consciente, ele vai olhar muito bem com o que ele vai gastar, de que forma ele vai gastar, e se realmente ele está podendo fazer esse gasto. Então, ele vai analisar todas as possibilidades para poder fazer o consumo de determinada coisa. Costuma pesquisar preços antes de comprar e zela pela qualidade dos serviços e produtos que consome. Realmente, né, o consumidor eficiente, ele vai olhar todas essas características, vai ter todo esse cuidado antes de comprar esse produto. Consumidor consciente. Acredita na possibilidade de contribuir para mudanças locais e planetárias por meio do seu ato de consumo. É aquele que vai consumir, mas com responsabilidade, observando muito bem o que ele está consumindo, certo? Também se preocupando com o nosso meio ambiente. Consumidor responsável. O consumidor leva em consideração as informações recebidas pelos produtos e empresas. Sendo assim, não compra um produto se recebe informações dizendo, por exemplo, que ele ou a empresa que o produz prejudica o meio ambiente. Esse seria o consumidor responsável, que nem todo mundo faz dessa forma, né? De pegar um produto na prateleira, de olhar o rótulo desse produto e ver essa informação e não comprar, porque realmente eles não estão contribuindo, né? A empresa não está contribuindo para os cuidados com o meio ambiente. Muita gente não olha essa questão. Muitos deles, na verdade, não olham nenhuma das duas, se está sendo, se contribui ou não contribui para o meio ambiente. Muitas das vezes só chega lá e adquire e pronto, né? Não tem essa responsabilidade, não tem esse cuidado. Então, o nosso texto era um texto bem pequeno, falando sobre o consumo, que hoje em dia todo mundo, né, claro, precisa realmente de fazer esse consumo, mas ele nos deixa um alerta que nós devemos consumir somente aquilo que nós temos realmente necessidade, aquilo que está de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com as nossas condições. Principalmente, meus queridos, focando no momento em que nós estamos passando, né? Que é de uma grande crise econômica no nosso país. Não só no nosso país, mas no mundo inteiro devido à pandemia. Muito tem se agravado em relação ao nosso lado econômico. Eu creio que todas as famílias têm passado por um momento assim bem complicado. Então é um momento realmente de refletir, de analisar aquilo que nós estamos utilizando, que nós estamos consumindo, se nós não estamos desperdiçando, se nós não estamos sendo consumista, comprando algo que não é de necessidade no momento, deixando de dar prioridade para outras coisas de mais importância, de mais valia para o momento que nós estamos passando. Isso é um momento muito importante de fazer essa reflexão dentro da nossa casa, nos ajudando, né, a família, ajudando uns aos outros, pai, filhos, enfim, olhando bem para essa questão, certo, meus queridos? Então, a nossa aula de hoje ela fica por aqui.
Nosso texto ficou somente na página 49. Na página 50 vai ser a atividade de vocês, ok? E a próxima aula a gente faz a correção dessa mesma e damos prosseguimento a um novo assunto. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.